12 horas e 38 minutos, de volta aqui aos estúdios da 96 FM, eu, Mariana Vieira, Bruna Araújo, Luciano Kleiber, vamos tocar aqui, continuar aqui com o Meio-Dia RN. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas na volta, a gente volta já comentando a entrevista aí com o presidente Bolsonaro. Estamos apresentando Meio-Dia RN. Tá pensando em ingressar no ensino superior? A coordenadora acadêmica da Uninasal, Ariela Moreira, tem uma dica para você. Você também está cansado das velhas práticas de ensino? Tipo ficar aprendendo um monte de coisa que não vai usar? Então se liga que uma galera já virou essa página. Eu estou falando da Uninasal, que está revolucionando o aprendizado com muita inovação e uma metodologia que coloca o aluno de frente com o mercado. Uma experiência de graduação diferente de tudo que você conhece, com muito incentivo à empregabilidade e ao empreendedorismo. E essa revolução também conta com essa facilidade incrível. Descontos de até 50% durante todo o curso, nas unidades de Natal, Parnamirim e Mossoró. Acesse uninasal.edu.br e garanta sua vaga no vestibular 2021.2. Uninasal, o aprendizado não para. Super ofertas Patrícios Metais. Se você quer produtos de qualidade para uso doméstico ou profissional, com ótimo atendimento, não pode perder essas ofertas. Olha só, jogo de bits, 7 peças Skill, R$25. Motor de portão RCG, R$498. Jogo de acessórios V-Line, 41 peças Bosch, R$130,59. Patrícios Metais, a sua loja de serralheria. Avenida Felizardo Firmino Moura, 863, Bairro Nordeste, 3204-5420. Voltamos a apresentar Meio-Dia RN. São 12 horas e 40 minutos, voltamos aqui com o Meio-Dia RN para você que está chegando agora aqui na 96 FM. A primeira meia hora do programa Meio-Dia RN hoje foi com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, lá direto de Brasília. Bruno Giovanni e Enio Cinedino fazendo as perguntas, parabenizá-los aí pela condução dessa entrevista com perguntas pertinentes. O presidente procurou responder a todas as perguntas que foram feitas. Fazendo um breve resumo aqui, Bruno Araújo, Luciano Kleiber, nossos ouvintes, ele afirmou mais uma vez, embora sem apresentar provas, que as eleições foram fraudadas sim e vai continuar lutando aí por esse voto auditável. Falou que será o último a tomar a vacina, que não deve tomar a Coronavac porque ele viaja muito e por isso não é o mais aconselhável tomar a Coronavac. Disse que o apoio político ao ministro Fábio Faria e ao ministro Rogério Marinho, ele deve tirar aí a base do par ou ímpar, o que eu acho muito difícil e improvável que isso aconteça. Falou sobre o relatório da CPI, disse que já está pronto, não há muito o que se esperar do relator Renan Calheiros, mas disse que só Deus pode tirá-lo da cadeira de presidente do Brasil e disse que também que a pior coisa no Brasil é a corrupção, mas que o governo dele não tem e nunca terá corrupção. 12 horas e 42 minutos, vamos comentar aqui, né, sobre essa entrevista. Luciano Kleiber, Bruna Araújo, é com vocês. Mari, boa tarde Bruna Araújo, boa tarde Guiba, Armanda, você, nossos ouvintes. Eu quero comentar alguns pontos. Primeiro, a informação, que é nova pelo menos para mim, que o presidente deu nessa entrevista de que no ano que vem pretende instituir um Vale Gás a cada 2 meses para os beneficiários do Bolsa Família. Em que pese ser uma medida que cairia muito bem para todos os beneficiários, principalmente no preço que está o GLP, o gás de cozinha hoje. Eu preciso lembrar aqui, ou colocar aqui para os nossos ouvintes, umas continhas rápidas que eu fiz. O Bolsa Família deverá, né, pelas contas do governo, ter no ano que vem 17 milhões de beneficiários. Isso quer dizer que, considerando o preço de hoje de um botijão de gás, esse benefício a cada 2 meses, no ano que vem, vai custar mais de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso representa, para vocês terem uma ideia, 1/3 do orçamento para todo este ano do Bolsa Família.
apenas a inclusão desse Vale Gás representaria aumentar em 33% o orçamento para o ano que vem, e a gente está vendo a dificuldade que o governo está tendo para aumentar, porque também é uma outra promessa do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsa Família hoje é na faixa de R$190 por pessoa, ele quer levar primeiro para 300 e ele já deu declarações essa semana que pode chegar a 400. Então, já tem contas aí feitas de um orçamento necessário para o Bolsa Família no ano que vem, de algo em torno de 45 bilhões de reais. Este ano foram 30. Com mais esses 10 aí do Vale Gás, a gente está falando de 55 bilhões de reais, a grosso modo, um aumento de mais de 85% no orçamento para o Bolsa Família no ano que vem. Não vejo, por tudo que a gente lê, por todas as informações que a gente tem, espaço no orçamento da União para isso. Vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro conseguirá colocar em prática essas promessas que, eu preciso registrar também, tem toda a cara de acontecerem num ano muito oportuno para ele, né? Num ano de eleição presidencial, ele aumentar aí em quase 100% o orçamento de um programa como o Bolsa Família. E também fazer um registro, porque o presidente fez uma crítica muito dura e é pertinente ao preço do gás natural. Disse, inclusive, a Petrobras não é minha, porque tem outros acionistas privados, né, num ato falho, né, porque ela não é dele, porque não é de presidente nenhum, ela é do governo brasileiro. A Petrobras tem sua política de preço e colocou o gás realmente junto dessa política de preço, e hoje ele está muito alto. Mas aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um exemplo de uma medida que deverá baratear em algo em torno de 18%, já a partir do ano que vem, o metro cúbico do gás veicular, podendo refletir também no gás que chega via encanado em condomínios, que foi a medida da governadora Fátima Bezerra de pedir o acesso aos pequenos produtores dos campos maduros ao PGM da Petrobras, para que nela eles pudessem processar o petróleo que produzem, dele retirar o gás natural e entrarem como fornecedores da Potigás, oferecendo em até 65 centavos mais barato o metro cúbico do que a Petrobras vinha oferecendo. Pode ser um bom caminho para o governo federal buscar medidas parecidas em outros lugares do país em relação a isso. Por fim, eu quero comentar o otimismo que o presidente Jair Bolsonaro relatou em relação à economia. Ele disse que tem uma expectativa de que no ano que vem a economia de fato decole. Esse otimismo hoje, infelizmente, ele não é mais nem totalmente confirmado pelo próprio ministro Paulo Guedes. O crescimento que o presidente Jair Bolsonaro citou aí de mais de 4% do PIB esse ano, já quem fala está em mais, 5,3%, o próprio presidente também reconheceu que ele seria basicamente suficiente para recuperar as perdas do ano que vem, do ano passado, que foram de 4,2%. Então a gente começaria em tese o ano que vem zerado de crescimento, mas com uma taxa de desemprego altíssima, com as empresas em grandes dificuldades e principalmente com a população empobrecida. Não vejo espaço, a gente não está vendo... Começaria o ano negativo, Luciano? Não, a gente começaria com um jogo zerado, né? A gente perdeu 4,1 ano passado, se a gente crescer 4 esse ano, a gente empata, né? Se a gente começar o ano desse jeito e se a gente não tiver a reforma tributária ampla caminhando, que infelizmente é o cenário que se desenha, eu também não consigo comulgar com todo esse otimismo. É óbvio que 2022 tende a ser melhor do que 2021, como 2021 está sendo melhor do que 2020, porque a gente está saindo de uma pandemia. Mas daí a falar em decolagem da economia para 2022, eu acho um excesso de otimismo e a gente precisa ter o pé no chão. Muito bem, Bruno Araújo. Vamos lá. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você, ouvinte da 96 e telespectador do nosso YouTube. O presidente falou sobre muitas questões, foi uma entrevista extremamente ampla, que falou desde a política até os confrontos que ele tinha escolhido travar, falou sobre políticas de governo. Então, vamos tentar de forma objetiva aqui, traçar alguns paralelos e repor algumas questões. O presidente começou a entrevista transformando a pauta, a bandeira dele do voto impresso, numa disputa pessoal com o ministro Barroso, o que, na minha opinião, é algo extremamente equivocado. A premissa do voto impresso, ela pode ser discutida. E eu repito aqui, ela pode ser discutida sim. O grande problema é porque se transformou uma pauta ideológica e vem de uma premissa de que houve fraude nas eleições, algo que não foi comprovado
em momento algum. Temos 25 anos de votação em urna eletrônica e não há qualquer prova real, concreta, de que houve fraude nas eleições. O presidente, inclusive, se ampara em vídeos de YouTube, vídeos que já foram, inclusive, desmentidos. Vários deles são montagens claras de situações onde a pessoa apertaria o botão e não apareceria o número. Então, fica contaminada a discussão. E essa discussão só não avança em função dessa postura que o presidente tem adotado. A discussão é válida, mas da forma como está sendo conduzida e sobre os argumentos que o presidente carrega, eu acho que ela se torna inviável e isso vai se comprovar em breve com a postura que o Congresso vai adotar. Em relação a questão da inflação de alimentos, ele atribui à seca, atribui à geada, atribui a tudo, menos a política econômica do governo. Mais uma vez, ele escolhe se eximir da responsabilidade dele, que é gerir uma política que permita que os preços sejam minimamente acessíveis às pessoas. A gente está vendo a inflação aumentar, principalmente para a população mais pobre. A gente está vendo o preço dos combustíveis subir, graças a uma política de governo que é da Petrobras, porque por mais que a Petrobras tenha lá sua independência e seus acionistas privados, a política é de uma estatal que tem, sim, alguma ingerência do governo e que precisa pensar como estatal, não só para atender os acionistas privados, mas atender principalmente ao povo brasileiro. E aí eu vejo um equívoco nesse aspecto. O presidente fala que foi um dos países que menos perdeu na economia. De fato, e principalmente por conta do auxílio emergencial que foi proposto, nascido no Congresso Nacional, isso freou uma queda que poderia ter sido ainda maior. Mas, de fato, estamos entre os 20 que perderam consideravelmente em números, quanto ao PIB, números, inclusive, do FMI. O presidente fala sobre ser o último a tomar a vacina. Eu não entendo qual a dificuldade do presidente da República de adotar o discurso do ministro, Marcelo Queiroga, ministro escolhido por ele, de incentivar as pessoas a se vacinarem. Porque a partir do momento que o presidente cria uma desconfiança sobre a vacina, ele acaba transmitindo para aquelas pessoas que o apoiam essa insegurança. E esse caminho não é adequado. Ele poderia fazer um discurso, sim, estimular a vacinação, e não o que ele tem feito, porque ele contrapõe... Ele quis dizer, Bruno, que na ânsia de outras pessoas tomarem a vacina, ele não vai tomar o lugar de ninguém. Não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer o que ele disse, falou Mari. Isso não, também. Mari, ele quis dizer o que ele disse. Para mim, o que ele quis dizer foi que ia ser o último a tomar a vacina porque não sente segurança na vacina. Ele, inclusive, cita o exemplo específico da Coronavac, que ele diz, e aí ele usa um argumento que esse é factível em certa medida, de que ele não iria tomar a Coronavac, porque não poderia viajar para Estados Unidos e Europa, ele precisa viajar. Ok. E por que não tomou a outra? Né? Então, esse argumento fica muito frágil, na minha opinião, sabe, Mari? Em relação à questão dos Correios, o governo está trabalhando e transformando numa bandeira a privatização dos Correios, e o próprio presidente disse que em 2 anos ele praticamente duplicou os ganhos dos Correios. Ele fala que em 2020 os Correios lucraram 1,5 bilhão e agora em 2021 a tendência é que lucre algo em torno de 3 bilhões. Ora, se em 2 anos ele dobrou o lucro dos Correios, por que vai vender? Interessa a quem nesse caso? Não faz muito sentido. É uma matemática que, se tiver correta, parece que o presidente está querendo se desfazer de algo que é interessante para o Estado. Mas, Bruno, brasileiro. Deixa eu fazer uma observação só em relação aos Correios, porque você está falando do lucro, mas... Eu estou falando com base no que o presidente disse, tá, Luciano? Ok, mas é importante a gente registrar que mesmo com esse lucro, os Correios precisaram de um aporte de quase 20 bilhões de reais da União. Então, é um lucro contábil. Né? Ele hoje é mantido graças a aportes extras de recursos do governo federal. E aí a gente entra naquela discussão que a gente inclusive já teve aqui em outras oportunidades, que um dos problemas dos Correios é porque não há investimento há muito tempo. Okay. E que se você promove esses investimentos, a tendência é que a gente possa chegar a um ponto, inclusive, a competir com transportadoras internacionais, porque os Correios têm o caminho das pedras para fazer grande parte disso. O know-how de fazer entrega, de entregar encomenda já existe. Então não tem mistério. A grande questão é que está se escolhendo se livrar de algo, porque entende-se que é melhor entregar para o capital privado do que garantir que esses recursos de eventuais lucros possam ser investidos no próprio Estado brasileiro. É uma leitura, é uma escolha do governo. Acho equivocada, mas é uma decisão do governo. É uma decisão do governo, isso aí não tenho dúvida. E aí,
eu tenho mais alguns pontos para tratar, mas muito rapidamente, ele fala que arma de fogo inibe violência. Para mim, isso é muito objetivo. Arma de fogo mata. Se algo mata, não inibe violência. O que inibe violência são políticas públicas construídas com cuidado, integrar cultura, educação, esporte. A segurança pública deve ser contenção. E aí eu percebo que parece que é um desconhecimento profundo do que é fazer política pública para combater violência. Ora, a gente vê países que são completamente desarmados e tem o índice de violência baixíssimo. Por que a gente não pode começar a pensar e a planejar uma nação assim? E que toda a ditadura começou com o desarmamento da população. Na verdade, não é verdade. Na verdade, isso não está correto. As milícias são criadas para dar suporte, muitas vezes, ao governo que está lá. Não existe ditadura em que não haja apoio de milícia ou de força armada. Nem que seja força armada do próprio porte militar. Mas há sempre o apoio armado. E aí, alguns pontos positivos da entrevista que eu acho que é importante a gente destacar, que é um aspecto, que é a conclusão de obras. Quando o presidente diz que concluir obras é mais barato e mais vantajoso para o Estado brasileiro, ele está corretíssimo. E essa deveria ser a postura de todo gestor. A partir do momento que ele abraça essas obras que estão próximas de concluir, então acho importante a gente garantir que elas possam chegar e atender a população. E a questão do aumento do Bolsa Família. A gente tem visto a inflação crescer e a atualização dos valores do Bolsa Família tem sido muito aquém. É preciso recuperar o poder de compra daquela pessoa que está em situação de miséria, em situação de dificuldade. E o aumento do Bolsa Família e a inclusão do Vale Gás, aí eu vou discordar do Luciano, o governo precisa achar dinheiro sim para isso. E não... Eu não disse que não tem. Calma, deixa eu dizer um raciocínio. Não, porque você está discordando. Não, mas eu vou discordar porque porque que não deveria. A sua preocupação, Luciano, ela é pertinente quando a gente fala que não tem dinheiro no Estado brasileiro. Não tem dinheiro porque o Estado brasileiro, e muitas vezes, prioriza algo que não é prioridade. Um exemplo muito claro disso, Luciano, é o fundo eleitoral. Eu não entrei nesse mérito. Não, mas eu estou entrando, certo. Sou eu que estou entrando. Eu vou pedir para a gente deixar essa discussão para outro dia ou para outro momento, que já são 12 horas e 55 minutos, a gente precisa seguir com a pauta. Eu queria que você já encerrasse no comentário. Era outro ponto. Então, ótimo. Então, nesse aspecto, é importante sim que se ofereça às pessoas um aumento desses recursos para que elas tenham direito a uma vida minimamente digna. Então, acho que são dois pontos positivos que vale a pena se destacar e que se o presidente se amparasse mais nessas questões mais práticas em termos de governo, ele teria muito menos problema, muito menos dificuldade. 12 horas e 55 minutos, já está na hora do almoço, então vou falar agora de comer e beber bem. O Nemo está resgatando o mais tradicional da culinária japonesa e trazendo pratos inéditos em um só cardápio que vai surpreender você. No sushi tradicional, há pratos que misturam sabores. Esse novo menu está trazendo para Natal uma experiência única no restaurante daqui, que está sempre em crescimento para oferecer a melhor experiência para você. E eu comecei falando aí de beber bem também, e é que a Nemo Sushi, além de apresentar os melhores pratos da culinária japonesa para você, também está com um bar, né, para oferecer os melhores drinks inigualáveis que você só vai ter a oportunidade de provar lá. São coquetéis autorais e clássicos preparados para combinar com a sua escolha do cardápio. Ou seja, é certo que vai agradar. Eu já fui, já provei e estou aqui para aprovar e comprovar para vocês. Nemo Mar, Fogo e Hashi, um novo conceito, tem em Petrópolis, Natal Shopping e também no Shopping Cidade Verde. E ter um lugar com muito mais variedade e os menores preços para garantir a comida da semana é uma maravilha, não é mesmo? Então, deixa eu te contar uma novidade. O Lojão das Carnes no Alecrim virou um atacarejo, uma loja pensada para atender da melhor forma o atacadista e o consumidor final. Tem uma ampla estrutura, estacionamento privado e um excelente mix de produtos. O seu atacarejo preferido agora tem endereço certo. Passe no Lojão das Carnes do Alecrim para garantir as melhores carnes e tudo para fazer aquela comida gostosa. E se você tem restaurante ou mercado, lá você também encontra os melhores produtos para oferecer aos seus clientes. Aproveite e já siga aí nas redes sociais. O Instagram é o @Lojão das Carnes, né? Sem o tio em cima do A, Lojão das Carnes, para conferir as promoções e também as ofertas. 12 horas e 57 minutos. Polícia Civil prende homem por torturar enteado
de 4 anos. Isso aconteceu lá em Nova Cruz, aconteceu ontem. Um homem de 26 anos, suspeito de torturar o seu enteado. A prisão aconteceu no bairro do Lajeiro, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, após a divulgação em redes sociais de vídeos em que uma criança de 4 anos estava sendo torturada por um homem. Policiais civis fizeram diligências e colheram depoimentos identificando os envolvidos. O suspeito, que estava foragido, foi localizado e preso, sendo encaminhado ao sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da justiça. E após morte do filho, a cantora Valquíria Santos fez um alerta aí nas redes sociais, um alerta muito emocionante. Ela falou ontem sobre a morte do seu filho, Lucas Santos, de 16 anos. O adolescente foi encontrado morto em casa, aqui na Vila de Natal, no fim da manhã de ontem. Em vídeo publicado em uma rede social, Valquíria lamentou o ódio destilado na internet e disse que precisava deixar um sinal de alerta para outras famílias. A ex-vocalista da banda Magníficos reforçou o pedido para que vigiem e fiquem em alerta quanto ao uso das redes sociais. Abre aspas, eu fiz o que pude, ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado ao psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele, mas foi só isso. Foram só os comentários na internet que fez com que ele chegasse a esse ponto, concluiu a cantora. Pois é, Mariana, essa é uma questão que tem várias camadas e eu acho que é importante a gente trazer algumas delas. A primeira é o nível de violência e toxicidade das pessoas que comentam na internet. A gente, inclusive, é alvo diariamente disso aqui. Sim. O fato de termos opiniões divergentes não demandam necessariamente que as pessoas sejam agressivas. Elas têm o direito de discordar. Ninguém é obrigado a concordar e acompanhar o pensamento de ninguém. Mas isso não dá o direito às pessoas de serem violentas. E no caso do filho da Valquíria Santos, tem um outro componente, que é a homofobia. Por mais que ele não fosse homossexual, ele não fosse gay, ele foi achacado porque ele estava numa brincadeira com um amigo em que eles estavam brincando que um iria beijar o outro. Ora, qual o problema? E se ele fosse homossexual? Por que a necessidade de as pessoas opinarem e terem direito sobre algo que é única e exclusivamente pessoal, sabe? E aí eu não entendo muito bem isso e por isso talvez seja fundamental discutir até essa questão da exposição nas redes sociais. Até onde vale a pena a gente estar presente lá num lugar em que as coisas são perfeitas até você cometer o primeiro erro. Então, eu acho que é uma reflexão importante e para a gente ter, inclusive, uma discussão com os nossos filhos todos os dias. Estar presente sempre, porque o mundo real é aqui. Não é onde você se esconde para agredir pessoas como se estivesse protegido. Porque existe lei. E se na hora que você ferir a lei, se a pessoa que foi ferida for buscar, ela tem o direito. Então, se preparem. Parece que a gente está se importando mais com a vida virtual do que com a vida real, né, Faz Luciano? tempo isso, viu, Mari? É isso que eu tenho percebido, que eu tenho visto. E o pior, a gente se preocupa com que pessoas que não conhecem a gente, que não sabem ao nosso respeito, falam coisas que não sabem, o grande né? problema Fazem julgamentos, fazem apontamentos, se sentem no direito de falar coisas sobre você, sobre o seu corpo. Coincidentemente, a cantora Valquíria Santos no dia anterior tinha feito um vídeo, me parece que ela fez umas plásticas, e aí postou um vídeo muito feliz de biquíni, mostrando como era que tinha o resultado da sua plástica, e recebeu umas centenas de comentários negativos por causa disso. Eu fico impressionada como uma pessoa, ela tem a capacidade e perde o seu tempo de ir lá, deixar um comentário negativo, se achando no direito de falar do corpo de outra pessoa, por exemplo. E isso é o mínimo. Como Bruno Araújo bem lembrou aqui, nós aqui da mesa sofremos ataques constantemente, né? E não é sobre a nossa opinião, porque se fosse sobre a nossa opinião, ok, tudo bem. É sobre a gente, não é sobre um ponto de vista. É sobre o que nós somos. E isso dói, isso machuca, não é só a sua opinião, não é só um comentário. Sabe que você está atingindo diretamente uma pessoa, a um ser humano. A grande questão de você estar falando, Mari, de que as pessoas hoje vivem mais o virtual do que o real, é porque me parece que isso levou a uma involução exatamente no trato social. As pessoas parecem que estão perdendo a forma de conversar, de respeitar no cara a cara,
de ouvir o outro, de respeitar a opinião do outro, também no mundo real. No mundo virtual isso já acontece há muito tempo. Mas como as pessoas estão vivendo muito mais o virtual, elas estão perdendo isso também no mundo real. O Pedro Varela está dizendo, Mariana, se a pessoa está disposta a se expor, tem que estar disposta a receber elogios ou críticas com a educação. Isso, pode estar disposta a receber elogios ou críticas, mas não ofensas, mas não atos de homofobia. Homofobia é crime, foi o que aconteceu com o Lucas, né? Ele postou, como Bruno Araújo já falou aqui, ele postou um vídeo, uma brincadeira com um amigo e de repente recebeu uma enxurrada aí de comentários negativos com relação a isso. O vídeo viralizou, foi parar no Brasil inteiro e ele começou a receber ataques descabidos. Não é elogio e não é crítica, são ataques. Mari, o que leva uma pessoa ir no perfil de alguém que não conhece, não tem qualquer familiaridade, tecer qualquer tipo de comentário sobre algo? Foi o que o Mário disse. Né? Não faz sentido algum, e principalmente se não for algo construtivo. O que leva alguém a ir buscar isso? Eu não consigo entender no direito, né, de agredir. Agora é importante que a gente comece a fazer reflexões a respeito disso. Eu acho que isso deve ser comentado não só no núcleo familiar, mas também nas escolas. Eu acho que precisa ser uma pauta, sabe, hoje nas escolas. É uma nova geração, é uma geração que já nasceu com o celular ou com o tablet na mão, né, e que se sente ali à vontade para falar aquilo que pensa ou opinar a respeito de outras pessoas, né? Mas eu vou falar novamente, não é a opinião, não é a crítica, são os ataques. Saiba que quando você faz um ataque a uma pessoa protegido por uma tela de um celular, ou de um tablet, ou de um computador, você vai atingir diretamente alguém. Nesse caso do filho da cantora Valquíria Santos e do meu amigo Cezinha, do Sonata, aconteceu o pior. E ele não foi o primeiro. A gente já sabe, já ficou sabendo, já noticiou aqui de outros casos, né? E provavelmente não será o último. Mari, olha só. Isso é um grande exemplo disso. Um ouvinte aqui no YouTube diz o seguinte: o grande problema é que alguns comentários, Mari, são tão absurdos e feitos com tanto deboche que causam reações. Se policiem mais que as críticas irão parar. Mas a questão aqui não são as críticas. Ninguém é imune à crítica. O que a gente está discutindo aqui é que a crítica pode ser feita de maneira educada. Você pode discordar de algo. Está discutindo ataque. Discorde da opinião. Não ataque a pessoa. É isso que a gente está defendendo aqui. Você não precisa, para desqualificar a opinião, você precisa atacar a pessoa. Isso não existe. A Cláudia Santa Rosa está lembrando, às vezes protegido também por um perfil fake, exato. Eu acho que as nossas leis precisam ser mais eficientes nesse caso, né? Um combate, por exemplo, aí a perfis fakes. Eu não vejo sentido nenhum Mário, de um perfil fake. Essa discussão também acho que traz, uma das vertentes que ela abre é o seguinte, os meus amigos sabem, eu gosto muito de dizer o seguinte, o cara chegar para mim e me pedir minha opinião sobre física quântica, eu vou dizer ele, rapaz, eu vou dar uma de Glória Pires. Eu não me sinto capaz de opinar. Eu não cheguei de Paris agora, esse assunto eu não conheço esse assunto e tal. As pessoas hoje não sabem dizer isso. Eles têm uma opinião sobre tudo. Perfeito, Luciano. É importante. E assim, para você ter uma opinião, o mínimo que você tem que ter é conhecimento do que você vai opinar. Mínimo que seja. Né? Se você não tem, resguarde-se. Guarde sua opinião até que você possa construí-la com serenidade, com embasamento. Luciano, tem uma teoria na comunicação que é a espiral de silêncio. Sim, pronto. Essa teoria ela é interessante por quê? Porque ela fala de pessoas que acabam se omitindo de opinar contra uma corrente que é maior do que ela e acabam não se expondo por medo de como isso pode engolir. Isso cria um silêncio e não permite pensamentos contrários. Da mesma forma como existem pessoas que são contrárias a essa onda conservadora que existe hoje, existe o oposto. Quando a gente teve governos de direita, a opinião governos de esquerda, a opinião da direita existia. Só que a forma como a coisa está acontecendo hoje, e aí eu falo especificamente hoje, ela adquiriu um nível de violência
que não se justifica. As pessoas têm direito a ter opinião. Entendeu? O problema não é a opinião dada, são os ataques que são feitos, sabe? Isso. A tentativa de diminuir a pessoa por aquilo que ela, pelo aquilo que ela pensa, usando artifícios baixos, às vezes, sabe? Usando apelidos ou tentando, de alguma forma... A quinta série começa a atuar, entendeu? Ou tentando, de alguma forma, desestabilizar psicologicamente aquela pessoa. Opinar contrário ao que o outro pensa não é o problema. O problema hoje... É o ataque individual, o ataque pessoal, na verdade. 13h08. E você sabia que Natal tem um pronto-socorro especializado no coração? O Incor Natal conta com cardiologistas de plantão 24 horas no Hospital Rio Grande, com o que há de melhor e mais completo na cardiologia, desde consulta até procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. A unidade segue protocolos sanitários contra a Covid-19, com fluxos diferenciados de pacientes, garantindo toda a segurança. Além de UTI exclusiva para cardiologia, centro cirúrgico de imagem, sala de hemodinâmica para procedimentos como cateterismo, angioplastia, marca-passo e muito mais. Precisou de um atendimento cardiológico? Eu indico o pronto-socorro do Hospital Rio Grande, na Avenida Rodrigues Alves, 781, no bairro Tirol, aqui em Natal. Marque sua consulta e exames pelo 3204-0350, 3204-0350. Não quer ligar? Tem o WhatsApp. O WhatsApp é o 99419-5006. 99419-5006. Incor Natal, experiência que faz história. E, Luciano, quando queremos falar de economia, a gente fala de quê, meu amigo? A gente fala da Rede Mais, o seu bom vizinho, Mari. A Rede Mais que está com aniversário e que está chegando com muitas ofertas e dias especiais para você. Quarta e quinta é feirão de frutas e verduras. Sábado é o dia mais, cheio de ofertas arrasadoras. E a grande novidade é o Cash Mais, é o cashback da Rede Mais. Agora suas compras valem dinheiro de volta, viu, Mari? Baixe o app e fique de olho nas ofertas especiais. Não tem como perder essa festa. Aniversário Rede Mais? Chama que tem promoção. Chama, papai! E nunca é cedo demais para pensar na educação dos nossos filhos. E o Salesiano está de portas abertas para a sua família conhecer o colégio, que tem tradição de 85 anos na educação potiguar, formando gerações de bons cristãos e honestos cidadãos. Seja na unidade São José na Ribeira ou na unidade Dom Bosco em Nova Parnamirim, e na educação Salesiano, que o aluno terá o desenvolvimento integral focado não apenas em conteúdos programáticos, mas também na formação de valores para toda a vida. Inscrições abertas para o processo de adaptação e sondagem aos novos alunos. As vagas vão desde a educação infantil até o ensino médio. É só você agendar uma visita agora mesmo. Salesiano, o colégio da minha vida. O site é o salesianorn.com.br. 13h10, a gente vai para um breve intervalo comercial. É rapidinho, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Meio Dia RN. Voltamos a apresentar Meio Dia RN. Horas e 19 minutos, 13h19. Parece que os companheiros de bancada correram, não sei o que é que aconteceu. Então, esperamos que eles voltem um dia. Mas aqui a gente continua com as notícias. A Ana Marcela Cunha foi campeã olímpica na maratona aquática em Tóquio. Depois de 4 ciclos olímpicos, Ana Marcela, de 29 anos, colocou em sua gigantesca galeria de conquistas uma medalha no maior evento esportivo do planeta. A baiana levou um ouro histórico na manhã desta quarta-feira em Tóquio, noite de terça no Brasil.
O fato curioso da conquista da Ana Marcela, Luciano Kleber, que retorna aqui à bancada, Retornei. Deu caso de polícia no apartamento da namorada dela. Por quê? A namorada estava acompanhando a disputa. Sim. E aí se empolgou. Ela estava ali mais 3 pessoas dentro de casa e ela começou a gritar, empolgada. E aí chamaram a polícia, foi a síndica, foi todo mundo, ninguém sabia o que era. Quando chegaram na porta que abordaram a namorada da Ana Marcela, ela disse, não, porque minha namorada foi campeã olímpica. Ela disse, não, tudo bem, então comemore, mas diminua um pouquinho. Quebrei. Agora, história curiosa. Sobre a Ana Marcela, o comentário que eu gostaria de fazer é que eu me lembrei de Romário em 94. E explico por quê. Romário, em 94, praticamente chamou para si, nos últimos jogos, principalmente, a responsabilidade de trazer o título mundial para a Seleção Brasileira de Futebol depois de 24 anos de jejum. E ela ontem, antes de entrar no mar, ela disse, com todas as letras, ela disse, esta medalha de ouro é minha. Quem quiser tirar de mim vai ter que nadar muito. E conseguiu a medalha de ouro. Parabéns para Ana Marcela. Não, aquela mulher é impressionante. Rapaz, 10 quilômetros nadando. Em menos de 2 horas, meu amigo. Em menos de 2 horas. 1 hora e 59. E os comentários depois aqui era interessante. E realmente eu percebi, porque eu estava assistindo na hora, que ela saiu ali do mar, né? Saiu da prova ali e foi dar entrevista. E nem sequer ofegante estava mais forte. Sabe como eu tô agora? Por exemplo, eu dei uma carreirinha, como diz o Matuto, aqui na porta, aqui. Não foi muito distante, não. Já voltei para cá no programa ofegante. Bruno já começou o programa para eu poder respirar melhor. Aí você imagine, você nadar 10 quilômetros em 2 horas e tá impecável como ela estava para dar uma entrevista. Mari, deixa eu aproveitar aqui antes da gente passar para a próxima notícia, mandar um abraço pro Rani Silva, que está acompanhando a gente direto de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Que chique. Ney Rossato, grande amigo Luciano Kleber, também comentou por aqui. Grande abraço. Está acompanhando o nosso programa. Também fala com a gente aqui o Joãozinho. O Joãozinho que acompanha o programa aqui também está mandando um abraço. Tá todo mundo ligado. E o Ilo José, jornalista, também está conosco. Um abraço, Ilo. Você falou do resultado do vôlei hoje? Brasil e Rússia no vôlei feminino? Não, ainda não. O Brasil nem isso, nem da estátua do Ítalo Ferreira. Então fala. Não, foi anunciado pela governadora Fátima que vai ser construída uma escultura em homenagem ao surfista potiguar Ítalo Ferreira, medalhista de ouro nas Olimpíadas. A informação foi confirmada por ela através de um vídeo nas redes sociais ao lado do pai de Ítalo, o Luiz Ferreira. A escultura vai ser construída em Bahia Formosa, cidade do litoral aqui de Potiguar, onde o surfista nasceu e tem casa até hoje. Tanto é que ganhou as Olimpíadas, deu uma entrevista coletiva, veio de madrugada para Natal, de Natal tirou direto para Bahia Formosa e amanheceu o dia surfando. O Ítalo que está bem ativo aí agora nas redes sociais, no Twitter, pelo menos eu já segui no Twitter. Inclusive trocando gentilezas ali com Juliette, né, do Big Brother. Eu não sei se ela tem respondido, mas tá rolando uma paquera. Deme existe, né? O Neymar tá querendo se intrometer, mas ele, peraí, meu amigo, né? Você quer atacar e defender? Eu achei legal. Peraí, menino Ney, você quer atacar e defender ao mesmo tempo? E Alisson e Álvaro são eliminados e Brasil fica sem medalha no vôlei de praia. Eles foram eliminados aí para o time da Letônia por 2-0 e o Brasil encerrou sua participação sem nenhuma medalha no vôlei de praia pela primeira vez na história, né, Bruno? Isso. Já contrapondo essa situação, as meninas do vôlei, a seleção feminina de vôlei, venceu por 3-1. Foi um primeiro set muito duro, mas o time voltou a jogar bem. A Rosa Maria entrou com o braço pesado e determinou aí a vitória e o avanço da seleção feminina de vôlei para as semifinais. Estão confirmados, então, nas semifinais. A Coreia do Sul, né? Nas semifinais. E Rebeca Andrade será da porta-bandeira do Brasil no encerramento dos Jogos, mais do que merecido, né? A Rebeca Andrade, com 2 medalhas aí, uma de ouro e outra de prata, será porta-bandeira no encerramento dos Jogos das Olimpíadas. 13h17, a PG Prime Jeep tem oportunidade única para você sair de Jeep Renegade 0 km. Somente esta semana você tem bônus de R$7.000 no Renegade STD automático Flex 2021. Na PG Prime Jeep você tem o melhor negócio. Atenção, Jeep Renegade de R$92.900
por R$ 85.500. Aí são R$ 7.000 de desconto. Vai lá na loja da Prudente de Moraes e faça um test drive que você ainda ganha um brinde na hora. Quer mais uma dica? Atenção, então, porque o novo Compass 2022 está com desconto de até R$ 17.000. Não tenha dúvida, o melhor negócio está na PG Prime Jeep da Prudente de Moraes. Pensou Jeep, pensou na PG Prime. Anota aí o número 3209-7800, 3209-7800 e garanta o seu novo Jeep. Eu queria ter o fôlego, juro, eu queria ter o fôlego da Marcela, viu, agora, porque... Eu pensei que você ia dizer o de Bruno Giovanni. Não, da Ana Marcela, porque tá me faltando. Respire. Marcela que também deixou indignada, viu, Mari? Nossa amiga, nossa colega de rádio, O'Hara Oliveira. Foi? O'Hara hoje de manhã estava achando um absurdo ela ter, no tempo em que O'Hara nada meio quilômetro, ela ter nadado 10. Oh, meu Aí amigo, eu disse, inclusive, a O'Hara que eu vou mandar... Você tá começando agora. Não, eu disse a O'Hara que eu me somo à indignação dela e que eu vou encaminhar ao COI, né, um pedido de revanche entre Marcela e O'Hara na piscina do Sérgio. Paciência, amiga, você tá botar as duas para resolver. Eu que não nado, você chega lá. Eu que nem nada. Beijo, O'Hara. O Ministério Público diz que decisão do STF não impede retomada das aulas, ela apenas reformou parcialmente a decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública de Natal, mantendo as fases e os lapsos temporais estabelecidos no plano de retomada das aulas da rede estadual de ensino, que permanece em vigor. Da mesma forma, a decisão é direcionada única e exclusivamente às aulas na rede estadual de ensino, não atingindo dessa forma as redes municipais, que devem manter os seus planos de retomada já estabelecidos. Mortes por Covid caem 65% aqui no Rio Grande do Norte, conforme dados aí da ferramenta Coronavírus do Rio Grande do Norte, no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os casos confirmados da doença no estado reduziram mais de 67,74% no mesmo período, e os números de julho ainda estão sob revisão, mas, se confirmado, o Rio Grande do Norte registrará os índices mais baixos da pandemia em 2021 até o momento, se Deus quiser, não é, Luciano? Se Deus quiser. A gente comentou isso aqui já, Mari, que os números estão realmente em uma queda livre, e eu fiz questão de registrar que essa queda livre, ela me parece mais consolidada, né? Exatamente porque ela está acontecendo na esteira do aumento da vacinação, né? Hoje a gente tem já no Rio Grande do Norte, considerando a população elegível, já estamos nos aproximando dos 30% de totalmente imunizados, né? Com as duas doses ou com dose única, o que é muito bom. Só precisamos cuidar com a variante Delta. Você vê aí lá no Japão, pronto, aqui é só no Rio Grande do Norte, né? A gente se aproxima dos 30%. Lá no Japão, é o Japão inteiro que se aproxima dos 30% de vacinados. Olha a discrepância aí. E lá começou, no Japão especificamente, começou depois da vacinação, né? Começou bem depois. Bem depois do que no Brasil. Porque... Mas mesmo assim, né, ainda é muito pouco a porcentagem de vacinação lá no Japão. É tanto que eles estão começando a se preocupar novamente com as novas variantes lá, estão começando a tomar as devidas precauções sanitárias. Mari, o Brasil, ele tem uma vantagem, que é a cultura de vacinar. Isso. A gente vacina, a gente tem campanhas de vacinação anuais e recorrentes. Isso cria nas pessoas a cultura de, tem uma campanha rolando, eu vou lá no posto de saúde e vou tomar a minha vacina. Mesmo diante de tanta fake news que tem circulado em torno da vacinação, a gente conseguiu superar grande parte disso, e o percentual de pessoas que têm intenção de se vacinar é muito alto. Isso é importante, porque se não for, a vacinação não tem efeito. Está vendo o caso dos Estados Unidos, né? Que vai exatamente nessa contramão. Muita gente sem querer se vacinar. Estagnou, inclusive, o avanço da vacinação dos Estados Unidos, em função disso, inclusive, com o Brasil, com a perspectiva de logo ultrapassar. Isso é graças à adesão da população às campanhas. Olha, falando em vacina, o Ministério da Saúde envia mais 59 mil doses de vacina aqui para o Rio Grande do Norte, já nesta quarta-feira, deve estar chegando hoje. Aí serão entregues vacinas tanto da Coronavac quanto da Pfizer.
E a outra notícia é que o TCE determina que o governo do Rio Grande do Norte suspenda a compra da vacina Sputnik V, até que seja demonstrada por meio de estudos técnicos a subsistência dos motivos que justificaram a compra do imunizante e a pertinência na continuidade da contratação. De acordo com a decisão, a aquisição e pagamento de 300 mil doses da vacina russa devem obedecer às mesmas condições conferidas aos demais imunizantes já incorporados no Plano Nacional de Imunização, ou, alternativamente, até que a União integre a Sputnik V ao PNI, arcando com os custos e assumindo as responsabilidades. Eu gostei do comentário aqui de Tranquilinho, dizendo que não pode ver um posto que já pergunta o que é que tem para tomar aí. Um posto, Mas não precisa fazer essa pergunta não, viu, meu amigo? É só chegar, colocar o bracinho para fora e tomar aí a sua vacina, independente qual seja. Mas ele não está perguntando sobre o tipo da vacina, não. Mas não, é bebida? Se tem vacina. Se tem vacina, tem. Então bata. Aplica aí. Tá. Foi o que eu entendi. Eu já estou ansiosa para tomar a minha vacina contra a gripe. Eu tomei inclusive a segunda dose da vacina no fim de semana. Eu tive a oportunidade de tomar minha mãe e minha irmã. Tomei a da gripe um mês atrás, então eu tô que nem tranquilinho. Tem vacina para tomar, tô com o bracinho pronto. Muito bem. Viaduto da Urbana terá licitação aí em 15 dias. As obras precisam começar até o final do ano, sob pena de perda de recursos. O orçamento é de 25 milhões de reais para o empreendimento, incluindo desapropriações. A previsão de entrega da obra, uma vez iniciada, é de 8 meses. CPI da Arena das Dunas foi adiado. O primeiro dia de depoimentos aí foi adiado. Dos 5 parlamentares que compõem a CPI, apenas 2 compareceram, que foi Isolda Dantas, que é a relatora da CPI, Kleber Rodrigues. Os outros 3 deputados faltaram, que é o Coronel Azevedo, que é presidente da CPI, Tomba Faria e também o Eliabe Marques. Com isso, a primeira sessão da CPI não aconteceu por falta de quórum. Eu achei interessante porque, perceba, alguns dos entusiastas da CPI da Covid simplesmente acharam que não precisavam comparecer à reunião de ontem. O Coronel Azevedo, ele não foi porque foi participar de uma movimentação em Brasília, no fim de semana. Estava em Brasília. E não chegou a tempo. E não chegou a tempo para participar da reunião. Foi participar de quê? Do movimento em favor do voto impresso. Teve esse mesmo movimento aqui, né? Teve. Natal, ele poderia ter participado aqui, né? Tem agenda em Brasília, mas essa reunião foi marcada há mais tempo, inclusive por ele, que é presidente. Tomba também disse que tinha um compromisso inadiável no interior. No interior não conseguiu participar. E o Eliabe passou mal, né? Que é do partido do presidente da CPI da Covid, Kelps Lima. Então, passou mal. É interessante como uma CPI ganha celeridade e corpo e a outra não teve o início, né? Eu acho que a CPI, ela pode acontecer e deve acontecer para esclarecer e mostrar aquilo que está errado. Se está errado, tem que ser punido. O que não dá é para, como a gente diz aqui, Bruno insiste em dizer de maneira correta, não dá para... O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. A gente tem que garantir que os recursos públicos sejam preservados e a população tenha acesso aos serviços. E essa CPI visa a investigar um superfaturamento aí de cerca de 420 milhões de reais, né? É uma CPI tão importante quanto a CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, lembrando que uma das grandes bandeiras da CPI da Covid é o pagamento de 5 milhões de reais pelos respiradores. Entenderam? 5 milhões e 420 milhões. Exatamente, Luciano. Você basicamente traduziu o que eu havia pensado. Pronto. Porque esse comparativo aí que você fez é fundamental, né? Não que os 5 milhões não sejam importantes. É importante frisar isso. Mas eu falei, é tudo dinheiro público. É tudo dinheiro público. E CPI pede quebra de sigilo de Alan dos Santos e outros 6 bolsonaristas, de acordo com os senadores da comissão. Os envolvidos teriam recebido recursos públicos para emitir posicionamentos favoráveis a Bolsonaro em ações de enfrentamento à pandemia de Covid. O pedido das quebras de sigilo é retroativo ao início de 2018 e, além de Alan dos Santos, vale também para Paulo Enéas, do site Crítica Nacional, Raul Nascimento dos Santos, do Conexão Política, Tarsis de Souza Gomes, do Renova Mídia, e também José Pinheiro Tolentino Filho, do Jornal da Cidade. Eles estão querendo fazer a mesma coisa com que fizeram com o pedido de quebra de sigilo também da Jovem Pan. Eu acho descabido isso. Atrás, né?
Infelizmente não, felizmente. Felizmente. Sim. Porque eu acho isso descabido. Eu espero que mais uma vez esse pedido aqui não vá à frente. Mariana, em relação ao veículo de comunicação, quando a gente imagina esse tipo de comportamento, é um comportamento digno de ditaduras. De você criar, o lawfare, é uma forma de, através da lei, você intimidar, tentar fazer com que as pessoas não façam o papel delas. Se existem coisas sendo feitas pelo veículo ou pelo profissional que não são condizentes com a legalidade, se processe da maneira adequada. O que não dá é para pesar a mão dessa forma e acabar criando uma sensação de perseguição da imprensa. Isso não pode acontecer. E o presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez governadores e fez referência dessa vez ao Flávio Dino, governador lá do Maranhão. Ele falou a uma web TV do Piauí em entrevista gravada na última segunda-feira e publicada ontem. O presidente Bolsonaro falou o seguinte: quanto mais pobre o estado, mais gordo é o governador. A resposta veio depois que a apresentadora do programa perguntou sobre a conduta dos governadores na divulgação da aquisição de vacinas e o presidente criticou aqueles que fazem jingles e não se lembram do governo federal. Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. Né? É um comportamento típico do presidente da República de querer desqualificar as pessoas por todos os motivos que não são cabíveis. O problema nunca vai ser gordo. Que preconceito é esse? Eu não sei se foi esse tipo de gordo que ele falou, não, tipo sabe? É você que se ofendeu pessoalmente, Bruno? Não, mas qual o tipo de gordo? Me explica, eu não entendi essa entrelinha. Financeiramente. Foi? Ele quis dizer que quanto mais pobre o estado, mais gordo é o governador. Gordo em termos de eu pensei conta que porque ele comia bem. Eu pensei que porque ele comia bem o povo não. Em termos de conta bancária. Contém ironia. Tá bom. Contém ironia. É porque, enfim... 13 horas e 29 minutos e seu Mitsubishi em dia e você numa boa. Mantenha a manutenção do seu carro em dia e dirija com mais segurança e com melhor desempenho. Confie na experiência de nossos profissionais especializados e se programe. Condição especial na Buda Motors, na troca de óleo e filtro do seu MIT, ganhe inspeção gratuita de 43 itens, mais ducha no veículo. Troca de óleo e filtro da L200 Triton, motor 3.2 diesel, tá de R$ 109. Troca de óleo e filtro da Pajero Full Diesel, tá de R$ 132,75. E troca de óleo e filtro da Pajero TR4 tá de R$ 57,50. Ligue agora e agende lá sua revisão 2020 7555 2020 7555. Meninos, já estamos no final do programa, 13 horas e 30 minutos. Ligeirinho. Foi pocket hoje. Ligeirinho, voou rapidinho, né não? Então, encerrando mais uma vez aqui o Meio-Dia RN. Hoje tivemos a entrevista exclusiva e primeira, né? Se não me engano, primeira entrevista do presidente do Rio Grande do Norte para o veículo do Rio Grande do Norte, uma rádio, a rádio que também é TV, a 96 FM. Parabenizar mais uma vez ao Bruno Giovanni e ao Enio Cinedino pela ousadia e capacidade de terem ido a Brasília entrevistar pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro e agradecer a você, Lulu, até amanhã, e você, Bruno Araújo, até amanhã. Um beijo bem especial para você, ouvinte. A 96 FM apresentou Meio-Dia RN com BG. Oferecimento: produtos de qualidade para uso doméstico ou profissional com ótimo atendimento é na Patrícios Metais, a sua loja de serralheria. 3204-5420. Nemo, Mar, Fogo e Hashi, um novo conceito em Petrópolis, Natal Shopping e Shopping Cidade Verde. No Instagram, @siga Nemo. PG Prime